Hoje a gente conta com a presença da Mayara, mais uma palestra. A Mayara, desde 2010, ela atua na área de testes, ela é bacharel em ciência da computação e possui inúmeros testes em automação de testes de software. Bom, ela possui uma experiência bem vasta na área, como a gente pode ver, são quase 11 anos aí, se não mais. E ela é especialista em microserviços e API, serviços de API e API. Bom, atualmente ela é QA Sênior pela Neon Pagamentos. E, cara, agora eu passo a palavra para ti, tá? Fique à vontade. Qualquer dúvida, a gente tá por aqui. Show de bola. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Bom, obrigada primeiramente pela oportunidade de estar aqui trocando um papo com vocês. A palestra não é longa, tá? Eu vou trazer aqui um pouquinho do mundo do continuous testing, que é onde os testes automatizados eles se envolvem ali no dia a dia de um time de desenvolvimento, né? Vou trazer ali a questão de DevOps também, que está muito em alta, e os testes automatizados fazem muito parte disso, tá? Então, fiquem à vontade, vão fazendo as perguntas, como a gente combinou, né? No final eu vou responder todas. Espero que vocês gostem. E bora lá, então. Vou compartilhar aqui a tela. Só me deem um ok, quem puder, só para ver se está tudo certo. Belezinha? Opa, sim, certinho. Beleza, então, galera. Então, eu vou falar para vocês, vou trazer para vocês hoje o tema de continuous testing no DevOps, tá? Então, eu não vou falar assim do que é automação de testes e como fazer e tal, mas vou falar para vocês como usar a automação de testes no dia a dia de um desenvolvimento, ali no processo de desenvolvimento de um software, dentro do DevOps, né? Que hoje acho que a maioria das empresas já estão aderindo ao DevOps, né? Se não for ali, acho que é a metodologia mais utilizada nas empresas hoje em dia. E vou mostrar para vocês as vantagens, né, da automação de testes dentro, então, do ciclo DevOps aí com o Continuous Testing. Bom, então, primeiro, né, só para relembrar, ou também para quem não sabe, conhecer um pouquinho da metodologia DevOps, né? O DevOps, ele é uma metodologia, uma cultura ali, vamos dizer assim, que é um processo de desenvolvimento de software, com base em vários pilares, tá? 4 dos principais pilares eu trouxe aqui para vocês, é o conhecido CAMS, tá? C-A-M-S. Primeiro de tudo, né? Então, um time de desenvolvimento de software que quer trabalhar na metodologia DevOps, primeiro de tudo, ele tem que adotar a cultura e mudar o pensamento de como desenvolver software, né? Eu acho que vocês já devem recentemente ter visto, né, principalmente na matéria de engenharia de software, né? Ali a gente tem o ciclo V de desenvolvimento, aí tem o cascata, aí veio o ágil, né? Então, DevOps é uma melhoria disso tudo, né? Traz o ágil também junto com ele e várias outras, esses pilares para ajudar o time a entregar com mais valor e numa constância melhor e com mais qualidade para o seu cliente, né? Para o cliente final do produto de software. Então, o primeiro pilar, que é cultura, né? Então, é mudar o mindset e focar tudo que você vai fazer ali, tudo que seu time vai fazer, é focar nas boas práticas que o DevOps traz, tá? O segundo, que é inclusive o tema, né, da palestra, automatizar. Então, você vai não automatizar somente testes, mas vocês vão automatizar tudo que for possível automatizar. Qualquer processo manual, desde lá de controle do código, ao build, né, do produto, aos testes, até o deploy no ambiente do cliente, vocês vão pensar em automatizar tudo isso para que o time ganhe velocidade e constância no rito de qualidade, né, desse produto. As métricas, né? Então, medir os resultados.
principalmente ali a parte quando a gente entra com o produto em produção, né, quando o software está lá em produção, não acabou aí, né? A gente tem hoje muitas ferramentas que levantam métricas desse produto lá em uso, lá no nosso ambiente de produção, né, no ambiente do cliente ou no ambiente de produção, como um app, né, por exemplo. E a gente consegue obter métricas de erro, métricas de performance da aplicação, tempos de resposta, muitas métricas a gente consegue obter, né, que a gente fala na parte de monitoração da aplicação, que vai trazer mais insumos para esse time melhorar ainda mais a qualidade desse produto de software. E o último é o share, que é compartilhar o aprendizado constantemente, né? Então, principalmente resultados, né? Então, se houve ali uma automação de testes e achou um bug ali, que seja compartilhado esse resultado com o time todo ou com um time da empresa, com a empresa, enfim, que esses resultados sejam compartilhados para que o time possa ali aprender constantemente com os erros, com os acertos, melhorias e tudo mais. Beleza? Então, esses são os 4 principais pilares do DevOps. Algumas literaturas incluem também o Lean, que é o L, né, ali no meio, fica Calms, né? O Lean, eu não trouxe aqui, mas basicamente, né, resumindo, fazer com que o time, em todas as tarefas que vai fazer, evite desperdícios, né? Então, o time corta burocracias, coisas desnecessárias, enfim, muito que o ágil, né, fala e traz para a gente de metodologia e boas práticas. Esse é o ciclo de vida DevOps, né? Ele é o ciclo do infinito, porque ele não acaba quando a gente entrega o software, né? Ele é constantemente acompanhado ali, esse produto de software. Então, basicamente, começa ali no planejamento, né? O que vai ser esse produto de software, ou uma funcionalidade nova, ou a correção de um bug, né? Enfim, qualquer feature nova ali desse produto, começa sempre no planejamento, então tem todos os ritos, lá principalmente da metodologia ágil, né, que vem junto com o DevOps, então vai ter ali as cerimônias de refinamento, levantamento de requisitos, enfim, toda ali a parte de planejamento. Depois que vai para a parte de codificação, né? Então, o time vai codar, né, de fato, esse produto, ele vai passar por um ciclo de construção, então, automaticamente, né, de preferência, toda essa etapa de build é automatizada, para que os testes possam ser feitos, e a gente faz testes de tudo quanto é tipo, tá? No ciclo de vida DevOps. Aí, então, isso aprovado, aí entra o azul claro aqui, né, que é sim liberar, então, o produto para os nossos clientes, né, para o cliente final poder utilizar. E aí tem o deploy, que pode ser automático, inclusive é o que o DevOps traz, né, automatizar todos esses passos. Operar, que é a vida mesmo ali funcional do produto em produção, e a gente monitorar o comportamento do nosso software lá em produção, para que gere mais insumos de melhoria, novas features, correção de bugs, e entre de novo no mesmo ciclo. O continuous testing, ele, vamos dizer assim, que é no meio ali, tá? A automação de testes, ela entra forte para que, após o build da aplicação, diversos testes sejam realizados para que a gente possa liberar, né, fazer o release com segurança da versão do produto de software que a gente quer lançar no mercado ali, lançar para o nosso cliente. Então, a estratégia do continuous testing é automatizar os testes desde os níveis mais baixos, então, desde review em código, com ferramentas que fazem análise estática do código, por exemplo, teste unitário, testes de integração, testes de serviço, testes de UI, né, de front-end ali, testes end-to-end, testes de performance, enfim, tudo quanto é tipo de níveis, desde o mais baixo até o mais alto. E a ideia é executá-los de forma contínua durante todo o desenvolvimento do software e para sempre,
tá? Não é uma vez só que esses testes automatizados vão ser executados, e sim sempre. Sempre que houver uma mudança no código desse produto, vão ser executadas uma bateria, diversas baterias de testes automatizados, para garantir, então, que a gente tenha feedbacks antecipados de possíveis problemas nesse software, né? Então, reduz a entrega, reduz o custo, né, da entrega desse software, a gente corrige mais rápido, a gente entrega mais rápido e com mais garantia, mais confiabilidade, né, que esse software vai estar com uma qualidade melhor do que se a gente não tivesse feito testes nenhum, né, se não tivessem executado essa bateria de testes. E aí, então, falando da integração contínua, né, que é a base ali do DevOps, é trabalhar sempre com a questão de pipelines numa integração contínua, né? Existem diversas ferramentas no mercado, né, o GitHub, o GitLab CI, Bitbucket Pipeline, Azure DevOps, enfim, existem várias ferramentas que já trazem esse conceito de integração contínua para os times de desenvolvimento. Então, a primeira coisa do time é adotar uma dessas ferramentas, né? Então, o time vai junto com a empresa, enfim, aí depende e tal, e adota essa ferramenta de CI/CD que a gente fala, né? Que é Continuous Integration, Continuous Deployment, né? E a ideia é sempre ter um pipeline ali, um fluxo, né? Que representa quase que representa aquele infinito, né? Aquele símbolo do infinito. Então, basicamente, ali, aqui é um exemplo, tá, pessoal? É só um exemplo didático, né? Cada empresa, cada time, cada tipo de produto de software pode mudar ali, mas a ideia é o quê? Ter um fluxo contínuo, certo? Onde o software, ele nasce ali, o código dele nasce, e esse código, né, esse programa de computador, né, ele vai passar por várias etapas, cada bolinha verde dessas é um job, é uma etapa, né, um stage, na verdade não é job, é stage. Então, cada estágio desse a gente vai executar alguma ação automatizada, principalmente testes. Vocês estão vendo aí que tem 4 bolinhas que são só de testes, na verdade 5, contando o code review também. Então, a gente automatiza o máximo de testes possíveis para garantir que aquele código de software, né, aquele programa de software, passe por várias etapas ali de testes automatizados para, enfim, chegar ali na bolinha gigante que é o deploy no nosso cliente, né, o deploy em produção desse programa. Então, falando um pouquinho, né, por que esse fluxo em estágios, né? Vai começar lá com o desenvolvedor fazendo ali o código dele, ok? E ele vai submeter o código dele nessa ferramenta de integração contínua, né? O famoso commit, né? O commit e o push do código. E a primeira etapa ali, né? Vai acontecer algumas etapas. E qual que é a sacada da ferramenta de integração contínua? Se um desses estágios falhar, ou seja, se algum teste falhar ou se alguma coisa quebrar ali, como é tudo automatizado, né? Meio que imediatamente o desenvolvedor que fez aquele código, que submeteu o código dele, ele vai receber uma notificação, ele vai receber um feedback quase que imediato que a aplicação dele, esse código que ele fez, está com problema, quebrou alguma coisa que não deveria ter quebrado, enfim, né? Tem algum perigo ali, alguma coisa quebrou do que a gente tinha programado para esse fluxo, né? Para essa pipeline de integração contínua. Então, essa é a ideia da integração contínua. Se algum dos passos falha, você vê que aqui ela não continuou, né? Ela não seguiu para os próximos estágios, ela parou e provavelmente ela notificou esse desenvolvedor que fez ali essa integração do código dele ao repositório, né? Do código-fonte desse software. E aí, então, falando das etapas, né? Uma etapa muito importante, que é legal, é uma ótima prática no DevOps e tem muito
resultado é o code review, né? A primeira etapa ali. Então, o desenvolvedor, ele está fazendo ali, imagina um time com vários desenvolvedores, né? Ele não é sozinho, ele está desenvolvendo ali o aplicativo dele, ou enfim, está codando ali uma funcionalidade nova, e ele vai, depois que ele terminar, ele vai subir essa funcionalidade para a versão ali do produto definitiva, né? E nessa etapa, antes dessa codificação dele ser aceita, né, na versão principal do produto, existe essa etapa, ele tem que passar por essa pipeline, né, de testes, vamos dizer assim, para ser aceito e ser aceito esse código lá na versão principal do produto. Então, a primeira etapa, muito importante, é a review, é o code review, tá? O code review ele é feito de duas maneiras. Uma pessoa mesmo, não automatizada, né, fazendo. Então, os outros desenvolvedores do time fazem o code review, eles olham a diferença do código desse desenvolvedor que ele está subindo, né, para a aplicação, compara, olha se ele usou boas práticas, se tem algum perigo, se tem alguma coisa fora do padrão, enfim, tem uma bateria ali de padrões e checklists que os desenvolvedores fazem, né? E também a gente pode automatizar na ferramenta de integração contínua os testes estáticos que a gente fala, né? Que são ferramentas que fazem a leitura do código-fonte, a procura de problemas de boa prática da linguagem de programação, problemas com muitos métodos, muitas linhas dentro de um método, complexidade ciclomática, ou seja, muitos ifs, muitos loops, enfim, tem uma pancada de requisitos, né, de boas práticas de codificação, né, depende aí também de cada linguagem de programação, que essas ferramentas, elas fazem esse teste estático e na hora ali, se já tiver algum problema, ele já pega e já avisa o desenvolvedor, né, então a bolinha ali ficaria vermelha, né, e o desenvolvedor iria corrigir ali, enfim, né. Tanto se ele foi barrado pelo code review pessoal das pessoas, dos outros desenvolvedores do time, ou pelas ferramentas, pelos testes que a ferramenta faz ali, os testes estáticos no código-fonte dessa aplicação. Se essa etapa der certo, né, se tudo der ok, a gente vai para a próxima etapa, que é automatizar o build da aplicação. Então, o desenvolvedor não vai mais lá na IDE, né, que está desenvolvendo o software, fazer um build, gerar o .exe ou whatever, .apk, enfim, e mandar isso para frente, enfim. Vai ser a ferramenta de integração contínua que vai fazer isso, tá? Tanto se essa aplicação ela sobe em Docker, por exemplo, ou se é gerado mesmo um executável e postado em algum repositório, enfim. O que for, né? O build dessa aplicação com esse código novo, né, que o desenvolvedor acabou de subir, ele é feito automaticamente ali via script automatizado, né? E dura geralmente, aqui é um exemplo ali, né? Ali na barra de baixo é um exemplo de tempo, né? Mas geralmente quando o script é automatizado é rapidinho. Então a aplicação ali, a ferramenta de CI compila ali ou gera o build da aplicação em 40 segundos, por exemplo, que é muito rápido, né? Então vamos supor ali no dia a dia de um time de desenvolvimento tradicional, né? Que não trabalha com DevOps. Geralmente o desenvolvedor ele tem que gerar, né, fazer o código dele, não tem code review, não tem nada, ele vai lá, gera um executável, né, e manda para o QA, por exemplo, se o time trabalha com testadores, né, manda para o time de teste lá, para o time de teste fazer os testes, enfim, né, então é um processo manual, né? E o testador, se chega a hora do testador fazer os testes, ele tem que pedir para o desenvolvedor fazer o build, o desenvolvedor pode fazer o build na versão errada, pode fazer o build sem o código que ele acabou de fazer, pode se confundir com branch, enfim. Automatizando esse processo, a gente ganha um build confiável e rápido, né? E qualquer um do time, os testadores, outros desenvolvedores, podem acessar essa ferramenta de CI/CD
ou vai ter uma imagem Docker, por exemplo, com essa aplicação, prontinha para ser consumida, então, por qualquer um do time. E aí, então, essa etapa de build dando ok, dando sucesso, a gente avança para a próxima, que são os testes unitários, tá? Então, o programador, né, que trabalha com DevOps, o desenvolvedor que trabalha num time que faz DevOps, ele provavelmente, assim, é muito alta as chances dele fazer, além de fazer a codificação do software, também os testes unitários, né, que é você testar a unidade do seu código, né? Então, se um time trabalha em DevOps, é praticamente certeza que os desenvolvedores fazem testes unitários. E a hora de executar os testes unitários é essa, logo após o build, né? Então, ele submeteu o código dele, teve code review, teve, né, análise estática, fez o build, então os testes unitários são executados também automaticamente pela ferramenta de CI/CD, né? E olha só que legal, 200 testes unitários, esse é um exemplo, né? Foram executados em apenas 1 minuto. Então, se você pensar em um produto, em um time de desenvolvimento de software que não faz teste unitário, talvez tenha algum erro ali escondido no código, né? Que poderia ter sido evitado com esses 200 testes, mas que, como o time não fazia teste unitário, passou para frente. Um testador, o QA, pegou para testar a versão, não conseguiu, não simulou, né? Por azar, não simulou esse problema, foi para produção e pá, deu um erro lá, um bug, crashou lá no cliente. E aí, quando vem, né? Aí vem, olha só a demora, né? Foi lá para o testador, o testador passou dias testando, foi para o cliente achou bug, ficou triste com a sua aplicação, né? Vai dar uma nota baixa lá na avaliação, né, do seu software, vai reclamar, vai perder dinheiro. Vai chegar no time de suporte, o time de suporte vai analisar, vai chegar para o time de desenvolvimento algum dia para descobrir que era um if que estava errado lá na aplicação, né? Um simples if, por exemplo, né? Então, os testes unitários são para testar essas partes do código, principalmente condicionais, né? Ifs, declaração de variáveis, enfim, as partes, classes, né? Que fazem alguma coisa e retornam algum resultado ali, as classes unitariamente, né? Então, é, é muito legal ter ali os testes unitários executando no início do fluxo do continuous testing, né? Sempre que um desenvolvedor cria código novo. Ó. Sempre que um desenvolvedor adiciona código novo nesse software, já roda ali os testes unitários automaticamente, que são testes mega rápidos, né? Cada linguagem de programação aí tem o seu framework, a sua biblioteca de testes unitários. Roda super rápido, vários testes, pô, garante uma mega, evita, né, uma mega dor de cabeça lá na frente e melhora a qualidade do seu produto de uma forma muito rápida, né? E se essa etapa aqui falha, né, se essa etapa encontra algum erro, ele não avança, lembra? Né? Então, o feedback para o desenvolvedor demorou menos de 2 minutos, né? 40 segundos para debugar, 1 minutinho rodou os testes unitários, achou algum problema, em menos de 2 minutos esse desenvolvedor ele já recebe um feedback, né? Então, foi super rápido. A galera daqui para frente nem vai saber que teve esse erro, né? Fica ali só entre a ferramenta de CI/CD e o desenvolvedor, né? Ele vai lá, corrige, submete o código dele de novo e roda os testes de novo até ficar verdinho. Ficou verdinho, show de bola, a gente avança para a próxima etapa. Essa etapa aqui, às vezes, depende da empresa, depende do time de desenvolvimento, mas uma boa prática muito legal é ter um ambiente de testes, né? E não exemplo, tem empresas que não trabalham com DevOps, que o desenvolvedor, eu vou usar aquele exemplo, né? O desenvolvedor compilou ali um exe, mandou para o QA, ele teve que testar na máquina dele. Então, ele instalou o software na máquina dele, fez os testes na máquina dele, né? Às vezes, só o banco de dados está na nuvem, ou o banco de dados está em algum servidor, né? Mas a aplicação foi instalada na máquina do QA, por exemplo.
né? E isso não é tão legal, né? Porque ainda mais agora no que a gente está, as empresas, os softwares estão aderindo ao microserviço, a microserviços, né? São muito microserviços que tem que fazer deploy, que tem que subir e tal. E isso fica complexo para um QA fazer, né? Então, imagina ele levantar todo o ambiente de testes na máquina dele para executar o teste, né? Então, adotar o ambiente de testes, a criação de um ambiente de testes, que a gente chama no DevOps de staging, né? Um ambiente de staging, que é um ambiente que simula um ambiente de produção, né? Então, lá tem tudo, tem banco de dados, tem todas as aplicações dessa empresa que se comunicam, que se integram, estão lá nas últimas versões, enfim. E aí, é possível a gente criar, automatizar essa criação de um ambiente, ou automatizar o deploy, né, dessa aplicação que acabou de ser buildada, né, fazer o deploy num ambiente de staging, por exemplo, numa empresa que tem um ambiente de homologação lá compartilhado entre a empresa inteira, dá para fazer a aplicação, o deploy desse serviço, por exemplo, dessa API, desse software, automaticamente nesse ambiente de testes, tá? Então, são vários cenários, mas qual que é o foco aqui? É importante que se tenha um ambiente de staging para executar os próximos testes, né? E que esse ambiente seja o mais parecido possível com o ambiente de produção do seu cliente, porque aí a gente consegue pegar erros de configuração, de implantação do software, de deploy mesmo, tá? Às vezes a gente pega erro de falta de script em banco de dados, enfim, performance, né? E integração com outros sistemas, tá? Então, um ponto bem importante de se automatizar também é essa parte de criar um ambiente de staging, um ambiente de testes. Tendo esse ambiente de testes pronto e a aplicação feita deploy com sucesso, né? Ou seja, você fez um teste aqui já, né? Você testou a implantação do seu sistema. Se deu tudo certo, a gente vai para a próxima etapa, são os testes na camada de serviço da sua aplicação. Monolitos, sistemas legados, sistemas antigos, provavelmente não tenha muito dessa camada de testes de serviço. Mas a maioria dos softwares modernos, né, já tem, com certeza, essa camada de serviços, de microserviços ali, de APIs, né, que fazem muita coisa, fazem muitas funcionalidades, né, o famoso back-end, né, o back-end da aplicação. E a gente consegue sim, né? Apesar que o usuário final do nosso software, ele não vê o back-end, ele não sabe nada do que se passa no back-end, né? Mas a gente consegue sim automatizar testes, inclusive testes funcionais, de funcionalidades até, na camada de serviço e APIs da nossa aplicação, tá? Ou se o seu serviço, o produto de software que você está fazendo é um serviço, né? Você principalmente vai automatizar esses testes ali, fazendo as chamadas, né? As requests, né? É mais comum hoje as APIs REST, né? Então a gente consegue automatizar muitos testes na camada de serviços e são testes que também executam rápido, tá? Então é muito mais rápido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês ali a gente tem uma tela de relatórios. Vamos supor assim que é um sistema web de relatórios. Essa tela, né, para o usuário, tem um monte de campos e uma grid, né? Então, o usuário preenche vários campos lá, os filtros que ele quer. Tem que preencher os campos obrigatórios, por exemplo, e ele vai dar um gerar relatório lá, vai apertar gerar relatório. Só que quem faz o processamento desses relatórios, né, vai lá no banco de dados, pega as informações, faz uns SQLs malucos, doidos lá para trazer o resultado do relatório, são as APIs, né? É o back-end da aplicação. Então, a gente, em vez da gente automatizar os testes na interface,
né? Por exemplo, fazer 60 combinações possíveis do cálculo desse relatório, né? Imagina, contar o campo preenchido, com o outro campo preenchido, com a opção A, com a opção B, com a opção C, ou seja, 60 combinações possíveis de filtros para gerar esse relatório. Imagina o testador, eu que sou QA, né? Vou fazer 60 testes na interface, que demora para caramba, né? Tem que ficar preenchendo os campos, gerando relatório. Toda vez que for liberar uma versão, eu sempre tenho que fazer os mesmos 60 testes pela interface. Leva umas 3 horas, né? Se eu automatizar os testes na camada de serviço, que é muito mais rápido, né? Eu vou levar apenas 30 segundos para automatizar 40 testes, por exemplo, desses relatórios aí, né? Então, imagina, poxa, 40 testes em 30 segundos, né? Sendo que pela interface gráfica eu levaria 3 horas para testar, né? E rodando esses testes automatizados de serviço no fluxo da integração contínua, né, da pipeline, a gente tem, se falhar algum desses testes, o desenvolvedor, né, o time, o desenvolvedor já vai receber um feedback em menos ali de, vamos ver aqui, 40 segundos, 1 minuto e 40, 3 minutos e 40, em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos, o desenvolvedor vai saber que quebrou alguma coisa na camada de serviços da aplicação dele, né? Então, é um feedback muito rápido. Não precisa alguém manualmente estar testando, né? Porque a ferramenta, com a automação de testes ali executando continuamente, a gente tem um feedback rápido, então, de problemas na camada de serviço da sua aplicação. E aí, essa camada dando certo, né? Tudo ok com ela, a gente avança, então, aí sim, para a automação dos testes da interface da sua aplicação, né? Se ela existir, né? Se a sua aplicação também tem o front-end, né? E aí, esses testes front-end, que são, vamos dizer assim, a gente chama de funcionais, end-to-end, aceitação, que são testes mesmo que simulam o seu usuário mexendo na sua aplicação, de fato, né? Então, por exemplo, um aplicativo de celular. Esses testes aqui que a gente está automatizando, eles são caros, são complexos de se fazer, totalmente possível automatizar testes de interface. Então, o ideal é que a gente reserve testes de cenários bem críticos, que não é possível testar apenas com teste unitário ou apenas com teste de serviços, né? São cenários mais complexos que realmente precisa ali de um fluxo lá que o seu usuário faz lá na sua aplicação, né? Aí sim a gente automatiza esses testes e, por exemplo, né? Aqui temos 3 bolinhas. Por que a gente tem 3 bolinhas? Testes automatizados de interface, eles são demorados e caros para executar. Porém, ainda são muito mais rápidos que uma pessoa manualmente fazendo, tá? Apesar deles demorarem, ainda é mais rápido que uma pessoa humana ali fazendo esses testes, tá? E aí a gente consegue automatizar os testes de uma forma independente, né? Com que a gente consiga paralelizar. Então, a ferramenta de CI/CD, ela permite que a gente paralelize a execução desses testes. Então, a gente consegue testar aqui, fazer testes do módulo de cadastro, ao mesmo tempo que a gente faz no módulo de nota fiscal, por exemplo, no módulo de vendas, no módulo de compras, dando um exemplo aqui, né? Então, a gente consegue paralelizar os testes de interface, a execução deles, para que a gente ganhe tempo. Então, em vez de levar 9 minutos, um exemplo, né? 9 minutos para executar sequencialmente, a gente quebra eles em 3 jobs, né? Executa paralelamente e o tempo, então, de executar esses 20 testes foi de apenas 3 minutos. Então, aquele desenvolvedor ali que acabou de submeter uma alteração no código-fonte do produto dele, em menos ali de 8 minutos, né, no máximo 8 minutos ali, ele vai estar recebendo um feedback
se ele quebrou os fluxos end-to-end principais ali do cliente dele, do produto dele lá, né? Então, a gente também ganha um feedback bem rápido, né? Sem passar por nenhum tipo de teste manual, enfim, né? Então, a gente garante aqui de forma automática, com os testes automatizados de interface também, ali um aumento de cobertura maior ainda de testes na sua aplicação. E claro, né? Falhou aqui, o desenvolvedor vai receber feedback, ele tem que corrigir e fazer com que passe tudo verdinho. Passando tudo verdinho, a gente vai para a última ou várias últimas etapas desse fluxo, né, de integração contínua. Aqui a gente pode automatizar muitos outros testes. Testes de acessibilidade, aí depende do software, depende da necessidade, né? Testes de performance, né? Se é um serviço muito crítico, que performance é essencial, né, para esse serviço. É muito importante, então, você automatizar esses testes de performance também e colocar ali no seu fluxo de pipeline de integração contínua, né? Então, você pode fazer testes de regressão visual também, que são aqueles testes em que se mudou a cor do botão, o teste falha e te avisa, olha, o botão era verde e agora está de outra cor e não era para estar dessa cor, corrige aí, né? Então, também dá para fazer diversos outros tipos de testes automatizados e você implementar ali nesse fluxo de integração contínua, tá? E o que é bacana também que saindo um pouco da parte de testes, né, você pode automatizar diversas outros processos com esse software. Publicar uma documentação, né? Então, o desenvolvedor, além de fazer o código, ele vai lá e escreve o README, né, do projeto, por exemplo, e publica numa página. Então, dá para automatizar isso, esse processo de publicar numa página. Dá para automatizar principalmente o deploy, né? Ali, então, as empresas que têm um nível de maturidade onde eles confiam nesses testes automatizados, assim, tá um nível show de bola, rodando lisinho, eles conseguem automatizar o deploy. Então, o desenvolvedor foi lá, precisou, sei lá, vamos supor que um app mobile lá, crashou. Cara, o desenvolvedor é acionado em modo plantão, em modo urgência, né? Vai lá, corrige rapidão o bug, e essa correção, esse software passa por todas essas etapas automaticamente em menos de 10 minutos. Se tá tudo verdinho, já faz o deploy lá na loja, né? Na loja do aplicativo. Olha só. Então, em menos de, sei lá, em menos de 1 hora a correção já foi feita e não precisou esperar um time de QA testar, fazer build, deployar essa correção, fazer os testes. Aí manda para um outro time, né? Geralmente o time de operações que a gente fala, né? DevOps, né? É o time de operações que vai lá fazer o deploy manualmente, um processo manual, vai lá e vai fazer o deploy lá no cliente. Ou seja, leva uns 2 dias tudo isso para a correção desse bug chegar até o seu cliente, né? Com o DevOps, se a gente conseguir automatizar, inclusive, os testes, a gente consegue fazer o deploy com mais segurança, então, e entregar software com mais rapidez e qualidade, tá? Quais são os esforços para um time de desenvolvimento, né? Para fazer DevOps, para que faça esse ciclo de continuous testing integrado à pipeline, né? De integração contínua. Precisa ter a infraestrutura necessária, né? Uma empresa que está começando, que não tem muito servidor, talvez não consiga automatizar todos esses processos, porque precisa de uma infraestrutura de servidores que para rodar, né, todos esses scripts automatizados nessa infra, né? Adotar a ferramenta de integração contínua, né, que nem eu citei, GitLab CI, Circle CI, o Jenkins, Azure DevOps, Bitbucket, Pipeline, enfim, tem N ferramentas hoje em dia que fazem isso. A capacitação do time tecnicamente nessas novas tecnologias, porque automatizar todos esses testes, automatizar os builds,
mexer com ferramentas de análise estática de código, fazer deploy automático, precisa saber Docker, precisa saber Kubernetes, precisa saber automatizar testes tanto unitariamente como os testes de funcionais, de serviços, de REST, de banco, enfim. Então, o time tem que estar tecnicamente preparado para dar certo, né, a implementação de DevOps nesse time, tá? E a capacitação, principalmente dos QAs, né? Muitas empresas, existe o papel do testador manual, né? Aquele testador que não é muito técnico, não gosta de programar ou não quer programar ali, e aí só faz teste na interface, só teste manual, como se fosse um usuário da aplicação mesmo, né? Mas hoje em dia, o papel de QA está muito mais próximo do dev, né? Porque se o QA ajudar a automatizar esses testes, ele acaba virando um engenheiro de software, um software developer em teste, que a gente fala, software engineer em teste, que é o cara que programa, ele coda teste, que é para quê? Para que aquele fluxo de aquela pipeline onde a sua aplicação vai rodar ali continuamente, esteja amplo, com uma gama imensa ali e de testes de qualidade, né? E tudo automatizado. Então, o QA hoje em dia, que ali é só manual, que só faz teste manual, tal, para ele fazer parte de um time que adota DevOps e adota o Continuous Testing, ele precisa automatizar teste, não tem escapatória. Tá? Então, ele precisa saber linguagem de programação, precisa saber teste unitário. Não necessariamente ele vai fazer teste unitário, mas ele pode fazer o code review dos testes unitários e ele vai automatizar teste, ele vai saber automatizar testes da camada de serviço, de UI, de performance e automatizar isso nessa ferramenta de integração contínua. Quais são os ganhos? Então, apesar de a palestra inteira eu já fui falando as vantagens, né? Mas é menos retrabalho, né? Um time tradicional que não usa o continuous testing, ele perde vários dias, não perde, mas ele gasta, o custo é maior, né? Ele passa vários dias ali fazendo testes e depois de vários dias acha um bug, né? Aí o QA foi lá, achou um bug, abre um ticket para o desenvolvedor vai corrigir, aí vai gerar a versão de novo, aí o QA vai levar mais 2 dias para retestar e tal, e fica isso. Quando a gente tem teste automatizado, é certeza que todos os testes que você automatizou vão ser executados, diferente de um QA manual. Se eu estou trabalhando com um software que tem 500 testes, vamos supor assim, a cada versão eu não vou executar manualmente esses 500 testes, eu só vou executar os testes daquela funcionalidade ali ou daquele bug que foi corrigido, né? Então, a chance de ter um bug nessa parte do software que o QA não testou manualmente falando, né? É grande, né? Então, a gente diminui bugs em produção, a gente diminui e agiliza a entrega com mais qualidade do nosso software, né? Os QAs, né, ganham mais tempo para focar em testes exploratórios, que são testes que a gente faz explorando o mesmo software, brincando com vários cenários alternativos, aqueles a fim de quebrar mesmo, de achar bugs que não estavam nos requisitos e tal. Por quê? Porque eu dou um play lá. Eu sei que a pipeline, que é a ferramenta de integração contínua, vai executar os testes, né, que a gente já automatizou. Eu não preciso me preocupar com esses testes. Eu vou fazer outros tipos de testes, né, nessa aplicação. Enquanto está lá rodando os testes automatizados, eu estou aqui fazendo outros tipos de teste. Ou seja, aumento a cobertura da qualidade desse produto de software, tá? Tempo para revisar a documentação, que é uma coisa que evita erros, né? O usuário às vezes erra, ali vai, às vezes é um software complexo, né? Um app de celular é simples e tem que ser intuitivo, mas imagina um software de uma instituição bancária que tem uma tela super importante com 1000 campos, né? O usuário, se tiver uma documentação legal, ele vai acertar mais no uso desse software, né? Então, o time que
gastou menos tempo fazendo testes manuais ali e corrigindo bugs, ganha mais tempo para revisar a documentação, que evita muitos bugs também, né? Então, ou seja, o time começa a ganhar tempo para fazer outros tipos de testes que não precisam ser automatizados, né? E a tranquilidade desse time, sabendo que os testes sempre foram executados e sempre em um ambiente parecido com o de produção, que é aquele esquema do ambiente de staging, né? Então, eu sei que eu tenho aqui um Windows 10 aqui, e testei no Chrome. Os meus usuários usam muito o Firefox. Cara, eu teria que fazer os testes no Chrome, depois fazer os testes no Firefox, né? Não, na correria eu só vou fazer os testes no Chrome. Pá, liberei a versão, deu pau no Firefox, né? Então, se a gente tiver um ambiente onde a gente possa executar testes no Chrome, no Firefox, no Safari, enfim, no Windows, no Mac, no Linux, whatever. Então, a gente consegue fazer um ambiente de testes com uma ampla infraestrutura diferenciada, né? Para garantir que o nosso software vá funcionar em diversas configurações aí dos nossos usuários. Beleza? Bom, pessoal, era isso, né, da palestra que eu queria falar. Por favor, me adicionem aí no LinkedIn, me sigam lá, que eu sempre posto cursos, compartilho cursos da galera, às vezes algum artigo sobre teste de software, qualidade, automação, tá? Como já fui apresentada, né, eu sou hoje Senior QA Engineer lá na Neon Pagamentos. Me sigam aí. E eu queria aproveitar, né, estão abertas as inscrições dos futuros brilhantes, o programa de estágio na Neon, tá? Então, escaneia aí, se você tiver interesse, se cadastra, quem sabe dá certo, você consegue um estágio tech lá, né, na Neon e vem desenvolver com a gente aqui, tá? Então, vou deixar aqui um minutinho para vocês escanearem. E era isso. Temos perguntas? Se eu sair aqui e deixar aqui. Opa, temos sim, Mai. Temos uma pergunta aqui do Alessandro. Ele disse, uma pergunta de iniciante aqui. Cada software de teste é único para cada aplicação testada? Ou há um software que testa códigos no geral? Tem, a nível unitário, aí vai depender da linguagem de programação, né? Por exemplo, se é um sistema que é baseado em C#, por exemplo, .NET. Então, o .NET tem lá os testes, o seu framework de testes unitários. Então, provavelmente, você vai escrever seus testes unitários também em C#, tá? Na própria linguagem, tá? E os testes de serviço, por exemplo, já existem ferramentas como o Postman, talvez você já tenha ouvido falar. Pode ser, os testes de APIs REST, por exemplo, pode ser feito pelo Postman, pode ser feito por frameworks de teste automatizados que existem, ou também por uma própria linguagem de programação, com o próprio C#, usando a biblioteca lá de REST, né, que tiver, por exemplo, né, você também pode automatizar testes ali da camada de serviço e também a mesma coisa para a camada de interface. Existem diversos frameworks no mercado, inclusive open source. O Bruno perguntou, quais ferramentas de testes automatizados tu mais utiliza? Eu já programei muito com o Robot Framework, que é um framework open source feito em Python. E também hoje eu já utilizei também Test Complete, que é uma ferramenta paga, onde eu automatizava testes de desktop, de aplicações desktop. Com o Robot eu automatizei API, microserviços e web. E hoje eu trabalho com o Ruby. A gente usa Cucumber com o Ruby e automatiza APIs e mobile também. Outra perguntinha do Alessandro é como são os processos seletivos na área e como foi na Neon? Tá. Bom, faz muito tempo que eu
participei de processos seletivos para entrar numa empresa. Depois que você ganha uma certa senioridade, é muito mais fácil, né? Então, geralmente vai ter a entrevista com a equipe técnica, né? Ou com a RH primeiro, enfim, a ordem não importa, mas vai ter uma entrevista técnica. Então, você vai falar provavelmente com o seu futuro gestor e você tem que. Ele vai te fazer diversas perguntas de acordo com a sua experiência e tudo mais na área, né? Se a vaga exigir automação de testes, também provavelmente vai ter uma provinha prática que eles vão te dar um desafio ali e você vai ter que automatizar esse desafio, entregar para eles vão avaliar seu nível técnico e é basicamente, assim, para QA, né, falando na área de QA, é isso, né? Geralmente vai ter entrevista técnica, a provinha técnica e a entrevista, às vezes, com RH ali, geralmente é assim. Na Neon, eu entrei, vamos dizer assim, eu fui QI, né? Eu entrei a convite de um coordenador lá. Não passei pelo processo seletivo por causa da minha senioridade, mas também é a mesma coisa. Vai ter entrevista com a equipe técnica, às vezes com o gestor separadamente, ou às vezes o gestor está junto. Se for automação de testes, vão te mandar uma provinha. Às vezes, dependendo da vaga, da urgência da vaga, eles não mandam, vai só na entrevista mesmo. E o pessoal de RH também te faz uma entrevista de cultura, uma entrevista cultural, para ver se você dá match ali com os valores da empresa. Muito legal. Uma pergunta bem interessante aqui do Marcos. Quando pesquisei ferramentas de CI/CD, percebi que a maioria são pagas. Existem ferramentas gratuitas, tanto para uso pessoal quanto para uso empresarial? Para empresarial, temos o Jenkins, né? Aliado, o Jenkins, ele não tem a parte de repositório de código. Porém, aliado a um GitHub, que é gratuito, dá para usar essas duas ferramentas. Mas geralmente as empresas optam por pagar por causa das licenças, para ter uma infraestrutura cloud, né, dessas ferramentas, para poder executar essas pipelines automatizadas na cloud da própria ferramenta, né? Mas eu acho que gratuito dá para usar o GitHub até o GitLab, perdão, o GitLab até uma determinada quantidade de usuários. O Azure DevOps também, geralmente tem um limite, né, de usuários. Eu sei que acho que o GitHub, que hoje acho que tem o GitHub Actions, né? Eu acho que é gratuito. Não sei dizer ali como que é, mas tem opção para poucos usuários. Para uso pessoal, tem. Praticamente todas. Você consegue, tem uma licença ali para um limite de usuários. Legal, o Lucas comentou aqui que no trabalho dele eles usam GitLab, 4 pessoas free. Isso aí. E tem uma pergunta aqui do Lucas Lavrati, foi feita mais na metade da apresentação, então eu vou dar uma reformulada aqui, só para contextualizar. Testes de integração ficam em qual parte, mais ou menos, no processo? Tá. Tem que tomar cuidado porque tem os testes de integração e os testes integrados, né? Então, assim, os testes de integração a nível unitário, tá? Ficam juntos ali do unit tests, na etapa de testes unitários. Porque os testes unitários, que a gente fala, os testes de componentes, a gente automatiza ali as pequenas funcionalidades, functions, procedures, classes, métodos do nosso código. O de integração é quando você executa um teste onde um módulo do seu software vai se comunicar com outros, incluindo banco de dados, uma chamada a uma outra API, né? Aí espera o resultado, faz alguma coisa. Então, aí são os testes de integração, ficam todos ali a nível unitário. E também na camada de serviços, já dá para fazer testes integrados, que é quando você, no ambiente de staging, você sobe todas as aplicações dependentes. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um software de loja, de e-commerce lá. E você integra para calcular o frete, né? Então, o seu usuário arrastou um produto para o carrinho
e vai calcular o frete. Quem calcula o frete, geralmente é os Correios, por exemplo, tá? É um exemplo. Então, você faz, o seu back-end vai se comunicar com a API dos Correios. A API dos Correios que vai te devolver, você vai passar algumas informações, né? Peso, tamanho do produto, e a API dos Correios, CEP, e a API dos Correios te devolve um valor de frete e você mostra esse frete para o seu usuário, né? Esse teste, quando você está na camada unitária, você vai fazer mock, que é você vai programar ali na linguagem de programação mesmo. Geralmente as libraries de teste têm esse serviço de mock. Você vai simular, você vai fingir que é os Correios te respondendo um valor nos testes unitários, tá? Que são os testes de integração, ou seja, você fez uma integração do seu código com a API dos Correios. Você fez um teste aqui para ver se está dando certo, tá? Isso é teste de integração a nível unitário. Você vai mocar, fazer um fake, né? Uma API de mentirinha, fingindo que é o web service dos Correios. Quando você for fazer o ambiente de staging, você vai usar um web service de homologação, geralmente é que a gente ouve, tá? Nas empresas, um ambiente de homologação ou sandbox, enfim, um ambiente de testes do correio, né? Então, você vai ter ou um serviço de pé ali do correio, ou você vai integrar de verdade ali, vai ter comunicação com a API de testes do correio. Então, você consegue fazer testes batendo na API de verdade dos correios, né? É um ambiente de testes dos correios, mas é fora da sua infraestrutura. Isso a gente chama de testes integrados, tá? Não sei se ficou claro, mas essa é a diferença. Testes de integração a nível unitário, você cria mocks, mock de banco de dados, mock de APIs externas, mock de métodos, dá para mocar um monte de coisa, para você fazer testes e verificar se a comunicação entre eles está ok, a integração entre eles está ok, e no ambiente de staging você pode criar testes integrados, que é fazer com que sua aplicação esteja se comunicando com banco de dados de verdade, APIs de terceiros de verdade, mensageria, enfim, tudo de verdade. E aí você faz os testes ali, a gente chama de testes integrados. Legal. Tem uma pergunta agora do Lucas Româncio. Eu não sei se é assim que se lê o nome, desculpa se eu li errado. Mai, nos testes unitários, teste coverage é algo importante? Se sim, quanto que coverage é esperado? 90% do código? Tá. Aí depende, né? Primeiro assim, se é um software novo, que ele vai sair do zero, né? Vamos para um time novo, tecnologia de última ponta, linguagem de programação mais recente que você tem ali, e o time vai começar a desenvolver já com teste unitário, é geralmente por aí, 90%. O code coverage, ele é só uma métrica para os desenvolvedores saberem se precisa de fazer mais testes unitários ou não, tá? Não significa 100%, não significa a qualidade dos testes, né? Mas significa que passou por 90% das linhas do código. Então, se um sistema é novo, geralmente o pessoal trabalha com 80%, 90% do código. E aí a gente até chama de... Tem ferramentas como o SonarQube, né? Não sei se vocês já ouviram. Chama SonarQube, por exemplo, né? Que ele calcula, né? Roda os testes ali, calcula esse coverage e ele avisa, alerta o desenvolvedor se está acima ou abaixo da métrica estipulada pelo time. Geralmente é a equipe de arquitetura da empresa que define essas porcentagens, ou o próprio time, depende da maturidade, tá? Mas assim, quando é um software novo, começa com uma porcentagem alta, realmente, né? 90%, enfim, porque é um software do zero, construído do zero. Quando a gente fala de legado, que muitas empresas têm legados de anos aí, que não tem teste unitário nenhum, às vezes a gente adota a estratégia ao contrário. O time vai pegar um software que tem 1 milhão de linhas e nenhum teste unitário. O desenvolvedor, a partir de hoje, a empresa falou que tem que ter teste unitário. Beleza. Então, ele vai lá codar nesse sistema legado,
de código antigo, vai fazer os testes automatizados só daquela funcionalidade que ele está mexendo. Nunca vai chegar a 90%, né? Vai dar pouquinho, 0,05%. Aí, o que os times fazem nesse caso? Eles criam uma meta, né? Aí o time ganha uma meta de ir aumentando essa porcentagem com o passar do tempo, né? E evitar diminuir. Então, por exemplo, um código legado que está 0%, depois de 2 meses, vamos supor, de 2 meses que o time de desenvolvimento codou e fez teste unitário, subiu para 10%. A meta é não abaixar a menos de 10% e sempre ir aumentando, né? Então, vai depender. Se é um cenário legado, o interessante é vai começar do zero e ir aumentando. Se é um cenário que o time está começando aquele produto de software do zero, é legal já começar com uma alta, assim, como 90%, por exemplo. O Carlos Henrique perguntou: quais testes você recomendaria para um app mobile não nativo? Exemplo, React Native e Flutter. Tá. Unitariamente eu não sei dizer, tá? Minha especialidade é back-end e front-end, você me pegou. Mas como QA, eu sei que tem ferramentas como o Appium, por exemplo, que automatizam a interface dos mobiles, eu acho que independente de qual foi a tecnologia utilizada, tá? Porque ele captura ali os elementos da aplicação, né? Unitariamente, eu não sei te dizer, né? Como eu não tenho experiência com o desenvolvimento front-end, não sei te dizer. Mas existem sim frameworks para automatizar qualquer tipo de software, desktop, mobile, web, API, tem até para, como que chama aquele, é antigo, que bancos usam, poxa, é uns sistemas que é telinha de prompt de comando, assim, mainframe que chama. Tem para tudo. COBOL. O Giancarlo perguntou: teria como automatizar teste de front mobile para integrar na pipeline? Para, por exemplo, rodar alguns fluxos no CI? Que ferramenta teria isso? Sim, né? Então, aquela última etapa lá dos testes de front-end, você pode usar algum framework baseado no Appium, né? O Appium é um framework, deixa eu até escrever aqui, né? Se vocês quiserem pesquisar, para quem não conhece ainda, é um framework para fazer, ele reconhece e interage com os elementos mobile, tá? Tanto iOS quanto Android, tá? Ele interage, ele reconhece esses elementos e aí você consegue, sim, programar testes de interface. E aí, cara, com certeza você consegue programar o script para executar num pipeline de CI/CD, que são aquela última etapa que eu citei lá, que tem as 3 bolinhas, né? Agora aqui tem uma outra pergunta do Lucas Lavrati. Na verdade, eu não sei se já foi respondido, mas eu vou ler mesmo assim para garantir. No nosso exemplo específico, ele disse, temos uma instalação que roda contra uma simulação, que é dinâmica e com hardware. Nesse caso, temos a necessidade de testar simulando o equipamento real em campo. Ainda chamamos de teste de integração. Tem um mock disso, mas depois rodamos no hardware. Nossa aplicação é crítica e tem que passar pelo pente fino. Sim. Provavelmente essa parte contra uma simulação. Então, quando você simulou ali, que você fala do mock, sim, é teste de integração. E quando você executa mesmo no hardware, aí já é teste integrado, que é tudo ligado, vamos dizer assim, de verdade, vamos dizer assim, né? Então, sim, testes integrados, na verdade. Quando você usa mock, pode chamar de integração, que aí você está testando a integração mesmo. Quando você já tem todos os componentes reais ali, a gente chama de testes integrados, ou end-to-end, os testes funcionais mesmo, de sistema, que a gente chama, nível de sistema. Aí, independente se é hardware, software, aí já é o sistema ali. Perfeito, obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida para a Mai? A galera tá quietinha agora. Acho que respondeu tudo.
Então, muito obrigada, Maia. Eu queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi incrível ter você aqui com a gente. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui assistir, disponibilizou esse tempinho. Nós agradecemos muito. Amanhã, lembrando que tem mais um dia da nossa semana acadêmica, então não percam os próximos eventos. E lembrem-se de fazer o check-in desse aqui. Certo. Show de bola. Tô deixando aí o QR Code do programa de estágio da Neon e do meu LinkedIn, tá? Me sigam lá no LinkedIn. E, galera, obrigada. Ótima noite para vocês. Bom descanso aí para quem já encerrou. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi uma honra aí palestrar para vocês. Espero que tenha agregado pelo menos um pouquinho de conhecimento para vocês, viu? Muito Com obrigada mesmo. certeza agregou. Muito obrigada, Maia. A gente que agradece.